Infelizmente, cara, infelizmente, assim, existe uma, não vou dizer uma bolha, né, mas a resistência, né, o grupo de canais, até dentro do Twitter ou no YouTube, é muito o percentual para atingir a grande maioria dos torcedores é muito pequeno, cara. A gente fala aqui, infelizmente, às vezes a gente prega no deserto, infelizmente. Por mais que a gente tenha conteúdos maravilhosos aqui, como foi a sua live aí, com o Paul, enfim, isso se não for repassado como o próprio, o Frias falou, de você jogar isso para um canal que de grande alcance, né, sei lá, na televisão ou até mesmo o YouTube, que você vai pegar outros públicos, outras pessoas, e aquilo dali vai repercutir de uma maneira porque infelizmente, cara, assim, se a gente for parar para pegar os maiores canais de Vasco, eu já falei isso em live algumas vezes, o maior canal de Vasco hoje tem 400.000, vamos botar assim, mas assim, infelizmente, 400.000, 200.000, né. Só que todos esses canais que têm acima de 100.000, seguidores, são todos canais que hoje eles estão muito mais preocupados com o próprio canal do que realmente trazer esse tipo de debate como você traz aqui, como a gente É o traz no Vai do famoso Canadá. passapano, né? Vamos botar a Enfim, aí verdade. cada um vai classificar, da forma que quiser, mas assim, os maiores canais que têm até os próprios canais de jornalistas vascaínos, que eles têm a oportunidade de trazer o debate, de talvez informar melhor o torcedor, eles não fazem esse serviço. Então assim, e aí a gente tem a grande mídia que presta o de serviço ou muitas das vezes não colocam as coisas como deveriam colocar, enfim. E aí a gente fica com essa desinformação. Então, assim, não é culpa do vizinho que ele não tem essa informação, entendeu, Fábio? Eu acho que, assim, é da forma como as coisas são propagadas. Eu tenho aqui um grupo também, a galera que assiste, se estiver assistindo, cara, a galera tem um pensamento totalmente diferente do meu. Eu tenho um grupo aqui de Vasco Canadá, do Canadá. A galera pensa totalmente. Eu parei de comentar no grupo para não causar um desconforto, mas eles sabem o que eu penso sobre o Vasco. Alguns até compartilham de uma ideia, mas eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu tenho a minha ideia do que está acontecendo, essa é a minha visão. Mas assim, muitas pessoas, mesmo elas não querem também ter informação, tá, Fábio? Acho que o Frias falou bem isso, ou foi o Dr. Veríssimo, que as pessoas selecionam até por questão de. Elas têm uma seleção do que elas querem ouvir também. Às vezes, muitas das vezes, esse canal aqui, para muitos, é agressivo, cara. É muito agressivo. Parece que quando o cara escuta a gente falando essas coisas, parece que a gente não é vascaíno. Não Parece que a gente. não queremos que não queremos jogador, que não queremos isso, que Não, não falamos parece que a gente disso. está aqui única e exclusivamente fazendo politicagem, não falando de política, mas fazendo politicagem. E isso acontece, cara. Então os E, caras. Fala. e sabe o que acontece também, Fábio, assim, para contribuir aí com o debate? Hoje tem muitos canais, né, que vieram para a plataforma e que assim e que quebrou o monopólio, de certa forma, da mídia tradicional. A mídia tradicional ainda, o alcance dela é ainda gigantesco em comparação ao da plataforma. Só que aí eu encontro um outro problema também. Esse monopólio da informação que foi quebrado, quem entrou aqui na plataforma para falar de Vasco, muitos desses descobriram que poderiam ganhar muito dinheiro às custas do Vasco. E aí, falar a verdade e colocar sempre aquilo que era melhor para o Vasco não se tornou algo prioritário, se tornou algo secundário e terciário, porque a visão passou a ser a visão dos likes, do engajamento, das visualizações, que no fundo se reflete em lucro. Então, assim, a vontade de ganhar dinheiro na plataforma, ela comprometeu, né, a verdade para que alcançasse o maior número de torcedores, de sócios vascaínos. Então, assim, hoje o nosso trabalho é árduo. Por quê? Porque isso que você falou, né, vai ao encontro disso que eu acabei de dizer. Quer dizer, o torcedor, o sócio, ele quer ouvir aquilo que ele deseja e não aquilo que ele precisa. E no outro lado da ponta, ele encontrou alguém
que diga para ele aquilo que ele quer ouvir, aquilo que ele gosta de ouvir, e não aquilo que ele precisa ouvir. Então, hoje, para mim, assim, é muito claro, é muito transparente que existe na plataforma hoje aqueles que falam aquilo que precisa ser dito e aqueles que falam aquilo que os outros gostam de ouvir. E aí, meu irmão, quando você vai para esse embate para nós aqui, que somos pequenos, porque assim, o engajamento de quem para quem quer ouvir aquilo que gosta, pô, é gigantesco. Você tem canais aí com 400.000, o outro lá tem 200.000, entendeu? E o outro tem 60, entendeu? O Fábio aqui tem 4.000, se eu não me engano. O Edinho, do Radar, tem 14.000, entendeu? Então, assim, a nossa luta. 4.700 Então, a agora. nossa luta é inglória, cara. É inglória. Mas eu prefiro ficar nessa luta inglória, mas sendo verdadeiro com a minha consciência É e isso passando para aí. aqueles que acreditam, que se engajam naquilo que eu produzo como conteúdo, do que me curvar a esse sistema podre aí, cara. Entendeu? É, É só isso que eu queria, a Mas é isso luta, aí, pô. eu não fazer. vejo. Não, eu acho que assim, a luta eu não vejo como inglória. A luta, assim, ó, André. Eu Não, entendo, inglória não, é desigual, né? é, Digamos assim, desigual. é porque assim, cara, a partir do momento que eu tiver que abrir uma live para poder falar em benefício próprio, eu digo assim, para ganhar vantagem, para financeiramente ou de qualquer outra coisa, cara, você não vai me ver aqui no YouTube. Então, assim, a partir do momento que eu criei, estou gastando meu tempo aqui, amanhã eu vou acordar cedo também, mas é um prazer aqui estar com o Fria, com o Fabinho, com o André, com o Verício, enfim, com o Léo e com os amigos que estão no chat. É porque assim, a gente é muito Vasco, para a gente estar aqui até tarde, lutando e falando, repetindo. Parece que a gente está em loop, né? Porque a gente fica falando as mesmas coisas em várias lives, em toda semana. Só que assim, isso para mim, ô André, é uma forma que eu encontrei, cara, de lutar pelo Vasco, cara. Por mais que a gente às vezes esteja falando num canal para 5 pessoas Sim, ou para sim. 1.000 pessoas, a gente pelo menos está fazendo a nossa parte. Eu não acho que vai ser em vão, tá? E eu tenho uma convicção que a partir do momento que a oposição entrar e conseguir abrir esse contrato, eu compartilho da ideia do Dr. Veríssimo aí, que eu não acredito que as coisas estejam certas. Eu acho que da forma como a gente está vendo tudo caminhando, eu acredito que as coisas estejam muito erradas. Aí, se o Fábio me permitir, eu queria fazer uma pergunta para o Vai, Fria, fala, pô. mas vai servir para o Filhão, André. filhão, pô, nem precisa, né, Não, velho? não, eu Pô, vou fazer uma pergunta, mas na qual é, verdade pô? é um mix de pergunta com sentimento, tá? É um pensamento Tu já é meu. de casa, nego. Não, valeu. E também serve pra galera do chat refletir. Cara, eu confesso assim, cara, aí serve pro André, aí quem quiser. É um pensamento, não é uma teoria da conspiração, mas assim, a gente vem batendo e vem analisando o modus operandi desses caras, assim. Eu vejo que assim, são 3 anos de gestão. E durante muito tempo eu pensei, porra, cara, é uma incompetência, os caras são realmente incompetentes. Em algum momento eu tive um pensamento, não, acho que a ideia é realmente depreciar a marca para poder, vão vender o Vasco barato. Eu acho que esses caras são vaidosos, muitos ali podem ter um percentual do clube, não acredito que a 777 tenha os 70%. Enfim, várias coisas vêm, eles dão direito, a partir do momento que eles não estão transparentes, eles permitem a gente pensar de várias formas, várias coisas. Só que mais recentemente está vindo um outro pensamento na minha cabeça, porque a gente está vendo que as coisas, assim, até pelo momento do futebol, está piorando, e isso está expondo de uma forma mais rápida, né, as coisas para a gente. Talvez se a gente estivesse ganhando aí em 10º, isso aí a gente talvez não tivesse, a pressão não tivesse tão grande para cima deles. Mas assim, está expondo porque eles não estão conseguindo repor, não estão trazendo peças, né? E assim, isso está ficando mais nítido. Mas aí está me fazendo pensar, e pode ser uma teoria minha, tá, Sérgio? Assim, Sérgio falou muito do conselho do VAR. A partir do momento que eu vi que o Vasco foi vendido lá atrás, assim, que os caras aprovaram de uma maneira ou de outra, teve uma pressão também por a questão do empréstimo, eles fizeram uma forma bem profissional ali. Por isso que eu não acho que eles sejam incompetentes. Eu acho que eles são muito competentes porque eles estão fazendo. Mas assim, minha visão foi, porra, será que isso tudo é para uma comissão de venda
tá? Aí é o que tá, o que eu tenho pensado que eu não gostaria de estar pensando. É porque a gente fala de Peralta, a gente fala de Salgado, muitos dali tinham um empréstimo, né, dinheiro para receber do VAR. Assim, isso é para pegar empréstimo de uma venda, é para os caras terem um poder, ou é um processo de fato de destruição do clube? E aí eu vou entrar onde o pensamento está vindo. Até que ponto não tem um sistema, pessoas, além desses que a gente está falando, de 777, da própria gestão ali, pessoas que não estejam interessadas realmente na depreciação da marca, porque o Vasco é um clube centenário, um clube que tem o seu estádio, tá? Tem o seu estádio próprio. É o único clube ali do Rio de Janeiro que tem um estádio próprio. Hoje a gente vê o estádio São Januário. Os caras não mexem uma palha para. Eu não acredito que seja incompetência. Tudo bem, vai falar que é para vender São Januário? Tudo bem, pode que seja. Mas eu acho que é pouco, seria ainda pouco para eles a questão financeira ali do São Januário. Eu vejo assim, até que ponto não tem pessoas financiando para realmente eles acabarem com o Vasco. Aí entra a questão do conselho, até que ponto o conselho é forte o suficiente para enxergar e impedir se isso fosse verdade, Sérgio. Assim, se existe um. Porque a gente vê CEO Mulambo, nada é feito. Jamais Eurico Miranda, que eu não estou levantando aqui Eurico, mas jamais Eurico permitiria. Isso aí a gente fala sempre. Ele nunca ia deixar isso acontecer. Assim, hoje a gente vê pessoas dentro do clube tomando decisões dentro do clube de uma forma que, assim, eu só vejo a marca hoje do Vasco sendo depreciada, cara. Eu assisto o jogo do Vasco, eu juro para vocês, cara, triste, porque eu não estou conseguindo ver perspectivas dentro desse cenário desses caras. Então, assim, o que está me parecendo é que eles estão querendo, de fato, destruir o Vasco. Ano passado, a gente não subiu. Assim, a gente subiu na última rodada. Vocês devem lembrar bem, com aquele gol lá que o cara chuta, a bola bate, entra. Na última rodada, se não me engano, foi contra o Ituano. Primeira declaração que os caras dão, eles tinham um plano para a Série B. Hoje a gente vê o Vasco caminhando a passos largos para uma Série B novamente. São Januário abandonado, nenhum projeto de plano de marketing para trazer o sócio novamente, a sede abandonada. O sócio está fora de São Januário, cara. O Vascaíno está fora de São Januário. Então, assim, para mim é um processo de destruição, não é um processo simplesmente de uma comissão de venda do clube ou de se pagar. Eu acho que assim, pode ter muita gente interessada em realmente acabarem com o Vasco, a instituição Vasco da Gama. Isso me fez pensar, eu quero estar errado, eu quero estar errado, sabe, sobre esse pensamento. Mas assim, por isso que eu estou fazendo minha parte, meu esforço para que realmente os caras consigam. Não estou aqui para favor de A ou B ou C, que entrem, abram um contrato e consigam mudar e tem um fator novo aí para frente, porque da forma que esteja encaminhando, eu não acredito que seja só incompetência dos caras. Infelizmente, eu tenho uma visão diferente, quero estar enganado, mas são os pensamentos que me fazem crer, depois de tanto tempo, vendo os caras cometendo os mesmos erros e aparentemente de maneira proposital, sabe? Então, assim, parece que existe um processo de destruição. Mas aí, como existe um conselho de grandes vascaínos dentro do Vasco, esse meu pensamento é contraditório. Eu não acredito que esses caras permitiriam isso acontecer. Mas é isso, aí é uma pergunta, um pensamento que eu queria botar para o Sérgio, não quero também, se não quiser responder, é só um pensamento, entendeu, Sérgio? Eu não queria ter esse pensamento, mas é o que eles me fazem acreditar. Eles só estão destruindo o Vasco por algum motivo muito maior do que 700 milhões, 70 milhões, enfim, não sei quanto entrou aí, mas é um projeto muito maior de destruição.